Boa noite, sejam todas muito bem-vindas aqui no Instituto Langage, mais um seminário aberto da nossa quinta-feira, 19 horas. Cada semana a gente tem um seminário e hoje a gente conta, então, com um seminário sobre as escritas de mulheres negras em conta-gotas e imagens, como nomeou a Edneia. Eu convido, então, para fazer a apresentação, uma das coordenadoras da coleção, que é a Ana Lu Silva Souza. Boa noite. Para mim é uma satisfação grande apresentar Edneia Gonçalves, que é uma socióloga como eu, uma parceira, uma companheira, uma irmã de trabalho, é educadora, atua há muitos anos, como formadora de gestores e professoras, né, em organismos internacionais e redes públicas e privadas em diferentes estados brasileiros na área de educação e relações raciais. Coordenou, né, e coordena projetos de cooperação técnica internacional em diferentes países do continente africano. Tem desenvolvido conteúdos belíssimos para o MASP, para o SESC, para o Itaú Cultural, para o Intermuseus, e é autora, entre outros, né, mas de um prefácio muito importante para nós, que é o livro Ensinando Comunidade, Pedagogia da Esperança, de Bell Hooks, e de outros artigos na área de educação, relações raciais, enfim. É coordenadora adjunta da ONG Ação Educativa e também trabalhou em creches, trabalhou em circos, sempre pensando gestão pública. Não é? Então, agora nós temos aí a honra de ter Edneia Gonçalves nesse painel aqui com a gente. Edneia, obrigadíssimo pela presença. Vamos lá. Obrigada, Ana Lu. Queria começar agradecendo o Instituto Langage pelo convite. É sempre instigante poder dialogar nesse espaço com essas pessoas, sempre trazem espaço para que a gente coloque aquelas questões que a gente vai guardando com carinho, porque quer discutir, quer falar, quer colocar para fora. Às vezes não tem aquele espaço desenhadinho dentro de uma caixinha que é da educação ou no campo das artes. A gente sempre consegue, no Instituto Langage, fazer essa articulação das coisas que a gente quer dizer, né? E eu tive o prazer e o privilégio de ser uma das autoras desse livro aqui, maravilhoso, que o Instituto Langage lançou, que Ana Lu e Cassandra Muniz são organizadoras, que é o Escrita de Mulheres Negras em Conta-Gotas sobre Futuros. É o primeiro livro de uma coleção, que é a coleção Escritas Pretas, Sankofa. Esse livro, primeiro que escrever o texto já causou um tsunami emocional durante o período que eu escrevi meu texto. Porque a proposta de você escrever do lugar de mulher preta, falando sobre as suas histórias de uma forma mais distendida, trouxe também um turbilhão de histórias que estavam muito bem aquecidinhas do meu coração, na minha trajetória, na minha memória, memórias familiares, memórias africanas, ancestrais, né? Então, o exercício da escrita foi muito importante. Só que, quando eu recebi o livro, eu levei um susto, foi um baque. Primeiro, porque esse livro é lindo, né? É um livro que ele foi construído com cuidado, com um afeto por todas as autoras, por todas as histórias que foram contadas e, sobretudo, com um respeito que me chamou a atenção. E me chamou muito a atenção as imagens desse livro.
eu li o livro inteiro, li todas as histórias, fiquei toda mexida, mas quando eu começo a folhear a publicação, o que me pegou de novo, de um outro jeito, é a forma como as autoras e a editora colocou as imagens, as fotos, as ilustrações, e aí eu resolvi falar disso. Eu acho que, se eu fosse falar do meu texto, eu falaria com tranquilidade, eu falaria com um engasgo, mas eu acho que falar sobre o que tem de representação e o que tem de resistência nesse objeto livro, nessas imagens, eu achei que seria mais interessante para a gente colocar, porque é o que está me pegando agora. Eu tenho desenvolvido um trabalho com Intermuseus que tem feito um diálogo entre educação, formação de educadores de escola e educadores de museus, e isso mexe também nas formas como esse corpo negro tem sido visto, como eu me coloco como espectadora da imagem das mulheres pretas, principalmente, mas da população preta, e como eu também tenho identificado como nós somos vistas e como a imagem do corpo negro tem sido trabalhado enquanto também uma grande agência conflituosa. E aí eu resolvi falar sobre isso. Então, é uma conversa, eu vou colocar aqui uma apresentação, que eu espero. Vocês estão vendo? Mas ela não está no slide. De novo, né? Então, espera aí, eu vou tirar, eu vou fazer tá boa, dá para ver perfeitamente. Mas eu vou fazer o que me ensinaram, porque agora eu quero. Me ensinaram a primeiro abrir, colocar direitinho. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, espera aí que vai dar certo. O povo da tecnologia. Está no slide? Agora tá? Tá. Então vamos lá. O tema que eu vou tratar é a escrita de mulheres negras em conta-gotas, tem a ver com esse livro, mas eu quero falar de imagens, né? E para começar essa conversa, eu trago aqui a Bell Hooks. Ela tem uma das obras dela que foi lançada aqui no Brasil pela Elefante, que é interessantíssima, Olhares Negros, Raça e Representação. E ela fala o seguinte, no capítulo que é o Olhar Opositor. Quando penso nas espectadoras negras, eu lembro de ser punida na infância por encarar, por aquelas olhadas diretas, intensas que as crianças dirigem aos adultos. Olhares que eram entendidos como confrontação, como gestos de resistência, desafios à autoridade. O olhar sempre foi político em minha vida. Quando eu li isso, eu tive um baque de memórias, né? Durante a minha formação escolar, tinha uma história de que a gente não podia, além de não encarar os adultos, nós não podíamos encarar as professoras. Você tinha que ter uma postura de subserviência, que acabava meio que criando uma expectativa de que esse olhar abaixado, esse olhar curvado, também fosse dirigido ou não dirigido às pessoas brancas, às mulheres brancas adultas, principalmente. A gente não podia falar diretamente olhando, olhava para baixo, só que tinha um problema, né? Eu gostava desse olhar acusador, e a minha mãe tinha um olhar mais acusador que o meu. E aí, o que acabava acontecendo? Na escola, eu me lembro de uma experiência que era minha professora de português, professora de literatura, da 5ª série, que era uma professora de literatura que não gostava de ler. E era um fenômeno, eu acredito hoje. Então, o que ela fez? Ela leu alguns livros, e os livros que ela lia eram os livros que ela indicava
para os estudantes lerem. Então, na quinta série ia ler um determinado livro, na sexta série lia outro, na sétima série lia outro. Só que eu tinha irmãs mais velhas, então minhas irmãs liam. Eu sou de uma família leitora desde sempre. Meu pai era encadernador, ele era restaurador de livros, então minha casa tinha muitos livros. E eu lia tudo, comecei a ler muito nova, acho que eu tinha uns 4, 5 anos quando eu comecei a ler. Eu sempre já tinha lido os livros. Então, quando um livro era indicado, eu era aluna lá do fundo da sala que levantava a mão e falava, eu já li, então você vai ler A Moreninha. Eu já li. Feliz da vida, mãozinha levantada, pretinha lá no meio. Hoje eu sei que o olhar que eu recebia, cada vez que eu alegremente dizia que tinha lido, era um olhar destruidor, mas não adiantava nada, porque ela mandava eu ler um outro, eu já tinha lido também, e um outro. E aí eu comecei a receber indicações de livros que eram os livros que ela não gostava. Um deles, eu me lembro muito bem, era A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Só que eu li o livro, eu não pude nem desgostar, porque eu não entendi. Eu não tinha 12 anos de idade, acho que eu tinha uns 11 anos. É um livro bem complexo para essa idade. O olhar daquela professora, quando eu perguntei, foi um olhar quieto, ela ficou quieta, e eu assim, eu não entendi, por favor, me explique. E eu recebi, acho que o olhar mais fulminante da minha vida, e eu devolvi esse olhar para ela. E eu devolvi, eu encarei. Encarei, continuei encarando durante um tempo e tirei nota 1. Não adiantou nada. Eu tirei nota 1, continuei questionando, minhas irmãs me explicaram o livro, eu não liguei muito para a nota 1, porque depois ela teve que me dar várias notas 10 para eu não ficar, para não ser reprovada ou qualquer coisa assim, ter que me aturar de novo, né? Mas eu nunca esqueci daquele olhar. Mas eu me lembro também de contar essa história para minha mãe e o que eu fiz com ela, que foi montar grupos de estudo, grupos de leitura na minha sala. Eu era muito nova e eu já montava os grupos e a gente lia junto. Eu me lembro de contar isso para minha mãe e eu me lembro da satisfação da minha mãe por eu ter devolvido o olhar. Nunca foi dito em casa que a gente tinha que ficar devolvendo os olhares acusadores que a gente recebia, os olhares gelados, e que a gente tinha que ter a postura de subserviência que se esperava. Mas eu me lembro da satisfação por ter reagido. Então, quando a Bell Hooks fala desse olhar direto das crianças, esse olhar direto de uma criança preta, ele tem um outro sentido. Porque a expectativa é, primeiro, de que essa criança preta ela não reaja. Segundo lugar, é só um olhar. É só um olhar. E quando você tenta esvaziar de sentido político o olhar que é dirigido quando você é confrontado, ou quando você é provocado, ou quando você sofre uma violência, você abre também uma avenida ou de sentimentos que você é obrigado a engolir, guardar, esperar apodrecer para perder a sua identidade e a sua possibilidade de se colocar como um portador de conhecimento, um portador de sentimentos, ou então você transforma esse olhar em arte, em palavra, esse olhar em trajetória. E essa trajetória de resistência que a gente tem como antecedente o olhar acusador, o olhar que é aquele olhar direto, que a Bell Hooks aqui está olhando para a gente e nos dirigindo, é esse olhar que, para mim, é um olhar educador. É o olhar que nos educa para viver num ambiente hostil ao nosso corpo e ao que ele representa enquanto história, enquanto posicionamento, enquanto ideologia e, sobretudo, enquanto identidade de um país que até hoje tenta trabalhar, amansar a partir do mito da democracia racial.
Então, pensar que esse olhar é um olhar que a gente precisa ensinar como uma forma de resistência cuidadosa, porque nós sabemos, por exemplo, como os jovens pretos são obrigados a lidar com esse olhar quando levam seus enquadros. Se levar um enquadro da polícia e encarar o policial pode ser sinal de morte. Quando você é de uma família preta e em casa você orienta como viver nesse mundo hostil ao que nós somos, ao que nós representamos, uma das primeiras lições é como é que você se comporta no enquadro. E o olhar, ele é treinado para isso. Ele é treinado, porque disso depende também a nossa sobrevivência. E aí, a gente começa a pensar também como é que esse olhar que nós dirigimos, esse mundo que nós olhamos através desse olhar, como é que nós somos vistos por eles? E como mulher, como é que os olhares são dirigidos a nós, né? Eu vou passar aqui porque eu peguei uma imagem, é um frame de um vídeo que é muito importante, que é o Merci Beaucoup Blanco. É um vídeo de 2017, de uma performer chamada Musa Michelle Mathieusi. É maravilhoso. Se vocês puderem assistir a performance dela, é muito interessante. Essa mulher preta, ela está com um sapato de salto alto, agachada, em frente dela ela tem um balde com uma tinta branca que ela mergulha, o rosto dela está coberto, e ela manipula essa tinta branca, né? E essa representação que ela faz desse corpo preto, que não tem o rosto, esse corpo preto com essa mão branca, essa mão na tinta, tem muito a ver com uma discussão sobre o corpo preto colonizado, o corpo preto do período colonial, e o quanto esse corpo preto, visto dentro de casa, que é o corpo das mulheres pretas principalmente, ele desperta e ele discute e confronta prazer, desejo e também uma relação de poder que vai passar além do período colonial e vai invadir, inclusive, o discurso feminista. Quando a gente vai lá atrás, no começo do feminismo branco, qual era a matriz? A luta contra a opressão exercida pelo homem branco, principalmente no ambiente doméstico, e a necessidade de emancipação a partir do trabalho, então, a saída desse ambiente doméstico para que as mulheres pudessem ter autonomia, construir sua própria história e confrontar também o seu lugar como agente de desenvolvimento, agente de mudança, inclusive, transformação da própria vida, sem abrir mão da possibilidade de maternidade. Só que para que você garantisse essa emancipação, era necessário a manutenção dessa mulher preta dentro do ambiente doméstico. Essa mulher empregada, escravizada, babá, cuidadora das crianças, cuidadora da vida doméstica, essa mulher que era o corpo preto desprovido de mulheridade, para que pudesse exercer o papel de facilitadora para que as mulheres brancas pudessem exercer a emancipação e construir autonomia. É por isso que, quando nós falamos do feminismo negro, é tão difícil, às vezes, entender. Por que o feminismo negro, se a luta é contra a opressão masculina, né? Também a opressão de que nós falamos desse corpo que circula, mas não é visto, primeiro, como mulher, segundo, não é vista como trabalhadora. É um eletrodoméstico que está dentro da casa facilitando processos. Esse corpo é invisibilizado e quando eu olho essa imagem da Musa Michelle, vocês veem que o rosto está coberto. O olhar acusador está controlado.
Como é você construir esse espaço de mulheridade dentro do ambiente em que o trabalho nunca foi a principal via de emancipação da mulher negra, porque a mulher negra sempre foi trabalhadora. Nós sempre trabalhamos. Nós não precisamos fazer um movimento para trabalhar. Já se trabalhava desde sempre. Se não é o trabalho, o ambiente, o espaço e a via para que esse apagamento das nossas histórias aconteça, o que é, então? Como é que acontece essa virada? Muitas mulheres pretas pela educação. Outras dentro de casa, pelo discurso e, sobretudo, pelo movimento social, pelo movimento de mulheres. Quando a gente ouve, por exemplo, a Bell Hooks contando a história dela de formação escolar, ela fala uma coisa muito interessante no Ensinando Comunidade. Ela diz o seguinte, que a sala de aula, no período em que ela estava no ensino fundamental, na educação básica, esse período em que ela estava numa escola segregada foi importantíssimo para a formação, porque aqueles professores que estavam ali naquele ambiente, dando aula para as crianças pretas, eles tinham um compromisso de preparar, para além do quanto eles precisavam se apropriar dos conhecimentos escolares, mas também eles tinham que ter ferramentas para o enfrentamento de um ambiente social marcado, baseado no supremacismo branco. Então, ela precisava ser aquela estudante que, além de se apropriar dos estudos, para poder continuar e construir uma trajetória de emancipação em ambientes que não eram os ambientes segregados, ela precisava entender a lógica desse supremacismo. E ela conta que, quando ela vai para o ensino, que seria o ensino médio, o grande susto dela é que todo o preparo que ela teve, porque escrevia bem, ela era uma ótima escritora e os professores investiram nisso, ela teve que, num outro momento, já adolescente, lidar com os professores que não acreditavam na sua autoria, lidar com descrédito. E esse descrédito, que era em função do seu talento, acompanha a trajetória da Bell Hooks até o fim da carreira dela, como professora universitária, fazendo seus cursos, dando as suas palestras. Quando ela lotava uma sala, como eu vejo muitas vezes, muitas intelectuais pretas contando a mesma coisa, você vai dar um curso, está lotada a sala. E aí vem o questionamento, mas está lotado esse curso que ela está dando por quê? É porque ela é muito boa ou porque o curso é muito simples? É porque ela é muito boa ou é porque é pouco complexo? Essa invisibilidade do corpo que circula pela casa, facilitando a organização que a gente ainda vê hoje no quarto de empregada, que não passa pela área social da casa, que aqui em São Paulo bomba até hoje, tem apartamento, prédios novos ainda com seu quarto de empregada lá separadinho, né, no canto. Esse tipo de arquitetura, de cenário, de enquadro que você cria para poder invisibilizar a circulação daquele corpo, a visão daquele corpo, é também muito importante quando a gente pensa como a arte ela contribui ou não para que se visibilize a complexidade das pessoas pretas. Essa humanização da possibilidade de troca, de diálogo, essa necessidade de humanização da representação, da complexidade que se é ser negro desde sempre na história, principalmente a partir da escravização, é uma das demandas que hoje os espaços de arte, os museus têm se confrontado. E aí é um confronto mesmo. Se a gente vai hoje lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo, que foi
reinaugurado, depois de 10 anos fechado, o que a gente encontra? A gente encontra obras imensas, está lá os bandeirantes gigantes, né, nos recepcionando com seus artefatos, com todas a sua pompa e circunstância, mas você encontra textos de contraponto. E os textos de contraponto dizem o quê? É preciso contextualizar a imagem da população indígena, dos povos negros que estão representados nas obras aqui deste museu, porque o racismo, porque a colonização, porque essa imagem ela é datada de um momento, o protagonismo tem que ser assumido, está ali, escrito ali do lado, mas cadê o artefato, o artista e o olhar dos profissionais e dos artistas negros sobre essa história? Onde está a narrativa negra dessa história? Onde está a narrativa a partir da nossa memória? Essas imagens que a gente se acostuma a utilizar, às vezes, em muitos dos trabalhos que a gente faz, ou das pesquisas que a gente realiza, principalmente quando você vai falar dos povos do continente africano. Aqui tem os cartões postais, por exemplo, que circulavam na Europa no século XIX, ou as imagens que nós escolhemos para fotografar. Nós, outros, aqueles que viajam, aqueles que vão colher imagens de África, buscam imagens para contar qual história? É para ilustrar que tipo de narrativa, que tipo de memória tem aqui. Quando você pega essa primeira imagem, esse cartão postal, e você coloca essas pessoas posadas com os seus instrumentos de trabalho, de cuidado, na cabeça, ali do lado, todos enfileirados, todos paradinhos. O que passa pela cabeça da gente? Que tipo de memória a gente está colocando? É a memória de quem está fotografando. Porque essa cena é cena. Não é a vida dessas pessoas, não é o cotidiano dessas pessoas, é uma imagem para você consumir trabalhando, como sempre, essa imagem parcial do corpo negro como corpo do outro, esse outro corpo diferente, esse outro corpo exótico, essa variação de uma ideia de humanidade. E essas imagens que circularam o tempo inteiro durante séculos, ainda hoje existe uma nostalgia de que nós, pretos, façamos essa cena, que a gente pare um minuto, dê um sorriso, disfarce o nosso olhar acusador para poder se enquadrar numa foto. Essas imagens que a gente vê, por exemplo, muito nas redes sociais circulam muito, aquelas imagens que eu e a Ana Lu vimos muito enquanto a gente andava pelo continente africano, as mulheres pegando o filho dos outros, colocando nas costas para tirar foto, para poder mandar as fotos para os seus países de origem, falando, olha o que eu vivenciei, olha o pedaço de história do continente africano, desse país que eu nem sei que país que eu consegui vivenciar. Esse potencial de experiência num lugar que é visto como um lugar de não mundo, não parte do mundo, não parte do meu mundo, mas um outro mundo, esse lugar em que você tem seres, mas esses seres não são os seres com o mesmo tipo de humanidade que você acha que é a humanidade que deve ser tida como referencial, esse outro ser que tem seus bebês, que tem suas casas, mas que você escolhe que tipo de imagem e que tipo de enquadro você vai dar, é também portador de um corpo que te interessa. E o interesse pelo corpo como imagem, como modelo, como possibilidade de figuração, é também muito presente quando a gente vai estudar a história do Brasil, a gente vai pegar a forma como
A África é narrada, sempre narrada a partir do período de colonização, não existe África anterior, não existem africanos anteriores à escravização, e nem depois. Porque a África contemporânea também não interessa. Aquela diversidade de pensamentos, aquela diversidade de diferenças culturais, aquela efervescência de narrativas, de intelectuais que se formam o tempo inteiro e nos devolvem também visões de mundo que confrontam nós pretos, porque cada vez que eu vou para algum país do continente africano é para ser confrontada. É sempre confronto, porque nós não temos ainda instrumentos suficientes para poder absorver com tranquilidade, com tempo e com a potência que é necessária os conhecimentos que foram desenvolvidos depois do período de colonização, porque não estudamos, porque temos realmente uma dependência do movimento negro para poder sistematizar, para poder colher informação e para poder compartilhar conhecimento. Por isso que quando a gente fala da necessidade de diálogo entre a academia, entre a educação e o movimento social, o movimento negro, não é porque o movimento negro é o dono da cocada, apesar de ser. É porque é ali que está o conhecimento. O que nós podemos fazer para articular esse conhecimento que os movimentos sociais constroem a partir dos seus pesquisadores, a partir dos seus intelectuais, dos seus militantes, articulando com outro conhecimento, que é o conhecimento que as áreas de conhecimento já sistematizaram, é a possibilidade, é só articulando que a gente tem a possibilidade de pensar em qualidade de experiência escolar que possa atuar de maneira significativa em novas possibilidades de aprendizagem e novas possibilidades de construção de conhecimento que realmente possam se apropriar e possam construir novos saberes e novas epistemes que indiquem futuro. Esse livro que vocês fizeram é um livro que ele tem tantas indicações de futuro. Em cada imagem, eu olho para as imagens das miçangas, por exemplo, que aparecem ali no texto da Valdete Tristão. O que são aquelas miçangas, gente? Que parece que você vai lendo o texto e você vai fazendo colar de miçanga. Que palavras são essas que você consegue encadeando como se fosse o colar que ela apresenta? Está ali a imagem. Esse tipo de possibilidade foi também negada durante muito tempo. Esse jeito da gente escrever, esse jeito da gente construir as imagens, foi negado durante muito tempo porque achava que a experiência de você ser negro era aquela experiência traumática, aquela experiência que não daria possibilidades para que a gente construísse conhecimentos, outras experiências e outras formas de lidar com a linguagem a partir da potência dos sentimentos e dos afetos. Porque a experiência negra, essa experiência na casa da minha mãe, de manter o olhar acusador, é uma experiência de afeto, é amor. A Bell Hooks ela fala muito isso, né? Que amor é ação. Amor não é uma coisa que você fica só sentindo, com a mãozinha no peito. Amor não é só romance, amor é ação. E o amor que nós recebemos de nossos ancestrais é um amor de guerra, de resistência. É aquele que te sustenta de dentro para fora. Antes desse olhar acusador sair, ele já percorreu um oceano. E é isso que faz com que, quando nós trabalhamos o nosso corpo e nós ressignificamos a imagem das nossas memórias, nós também fazemos isso como um trabalho educativo. Vamos pegar aqui, por exemplo, espera aí que eu quero, essas imagens que são de uma dor imensa.
Quando você pega essas imagens do corpo preto como estudo, essas imagens do corpo preto como objeto, a gente também tem em mente hoje uma outra forma de se trabalhar através da ressignificação que artistas, por exemplo, como a Rosana Paulino, fazem sobre essas imagens. Ela transforma essas imagens de violência, essas imagens de silenciamento, ela transforma isso em imagens de resistência e reação. Esse texto, para mim, essa performance da Rosana Paulino é um texto incrível. Assentamento é de 2013, é uma enorme, foi na Pinacoteca que ela montou pela primeira vez, é uma enorme instalação que tem dois montes de madeira de um lado, como fogueiras, e esses quadros dessas mulheres reumanizadas, com a sua humanidade sendo devolvida a partir da intervenção que ela faz na imagem, nessas fotografias. E a forma como ela interfere é colocando no ventre dessa mulher grávida um bebê. É colocando nesse peito um coração, e um coração que sangra. E esse sangramento desse coração é uma coisa incrível, muito forte, muito difícil de se ver. São fios vermelhos de uma linha, de uma lã que sai desse coração. Essas imagens, elas são imensas, imensas. Quando eu fui a primeira vez ver essa exposição, eu levei, eu acho que 1 mês para voltar a respirar. Mas ela ainda é uma imagem necessária, porque a história que tem aqui, narrada, contada, vocês podem ver que tem um desalinho, quando ela corta essas imagens no meio, tem um certo desalinho, não é certinho a imagem, ela fala, tem que ter desalinho. Porque quando você desalinha, você está falando do tamanho da violência que é você tirar essa mulher do seu território, do seu lugar de memória e você tentar transformá-la em uma outra coisa, mas tem coração aqui dentro. Tem a humanidade dizendo que espera aí que vão contar essa história do meu jeito. E é desalinhada a forma como ela conta essa história, porque essa é a narrativa a partir do olhar dos pretos. Então, quando a gente faz uma escolha de imagem, de pesquisa de um artista, e os artistas negros eles têm se colocado nesse lugar de narradores, escribas dessa história, de uma forma muito importante e interessante. Não só Rosana Paulino. Por exemplo, quando eu vou no Islã, e eu vejo o que é dito nos Islãs, a forma como essas jovens, esses jovens, essas pessoas se reúnem para contar histórias, para montar narrativas, para poder falar de si, para falar desse contexto atual, a gente começa a perceber que eles também estão enfrentando o desalinho. Essa imagem dessa Slammer, com esse olhar, vocês percebem que assim, o gestual dessa menina é de uma força. Eu lembro, Ana Lu, a gente falando do enquadre, o desenquadre, é o desenquadre total. Ela está falando, ó, presta atenção, escuta o que eu estou dizendo. E o que ela está dizendo é muito forte. O olhar acusador está no texto. Olha o texto, não pertencer, da Jade Quebra. A universidade assusta. Sim, lembro que na escola o assunto era não ter que pedir para sair da sala para ir no banheiro, enquanto a gente cabulava a aula e falava sobre várias coisas. Assuntos transversais, sabe? Claro que eu sei. Você está fazendo ciência, você está fazendo literatura fora da sala de aula. Cabula a aula para produzir conhecimento. O que isso diz da escola, da universidade? O que isso diz da nossa formação? Esse olhar acusador que recebe de volta o olhar de afeto, olha o olhar desses dois que estão olhando quando ela fala. É assim, é isso mesmo. É disso que se trata. É esse tipo de olhar
que faz com que a gente continue desenquadrando, acabando com aquela figuração daquele quadro lá do século XIX, aquela imagem que foi montada para o consumo externo. Aí eu estou aqui trazendo um outro artista que é maravilhoso, que é Senegambia, Luang Senegambia, do Rio de Janeiro. O que o Luang faz? Ele faz colagem, mas dá uma olhada no que ele faz com rendas. Dá uma olhada no que ele faz. Enquanto você está dizendo, olha, aqui Benguela, Angola, Congo, Monjolo, como se isso identificasse pessoas, não portos, como se isso fosse suficiente, ele desconstrói e traz o quê? Ele traz os sinais, as evidências do que está por trás dessas imagens, que esse olhar daquele que passou muito tempo desenhando, tentando representar as pessoas, não viu. Eu prefiro trabalhar com os quadros do Senegambia para poder pensar na necessidade que nós temos hoje de desconstruir essas imagens montadas. Quando a gente pega um fotógrafo como Seydou Keita, africano maravilhoso, ele mistura, às vezes, a roupa da pessoa com o cenário, porque são fotos de família, são fotos que as pessoas levavam para casa, fotos tiradas nos anos 50, nos anos 40, era a foto que ia ilustrar a família. Isso a gente percebe quando a gente vê, por exemplo, autores. Esse cara, o Elian Almeida, ele faz uma coisa muito parecida com isso. O que o Elian faz? Ele pega essa estética de revista Vogue e faz capas, isso aqui é uma exposição, ele faz capas com mulheres negras que ele acha importantes. Então, ele faz uma capa da Vogue com uma representação da Ruth de Souza. Essa segunda aqui é a Lélia Gonzalez. E a exposição dele incomodou tanto a Vogue que a Vogue o contratou e ele fez uma capa. Do jeito dele. Do jeito dele, com a estética dele, com quem ele queria que estivesse representado numa capa de revista. Então, não basta só você colocar na capa uma pessoa preta. A gente chega nas bancas de jornais hoje, está cheio de revista com gente preta na capa, porque sabem que nós consumimos. Sabem que nós consumimos. Mas o que Elian Almeida faz é outra coisa. Ele se apropria dessa revista para dizer que está tudo errado. Tem outro jeito de fazer. Quando a gente pega, por exemplo, a capa desse livro, do Escrita de Mulheres Negras, eu fui atrás do quê? Da artista. Quem é essa artista que conseguiu representar em uma foto tantas mulheres pretas diferentes, tantas histórias contadas, narradas, sentidas dentro de um livro que pulsa, e às vezes não deixa a gente respirar quando a gente lê as histórias. Quem é essa menina? Aí eu fui atrás dessa menina, Darli Santos, que para poder se apresentar, e isso é interessante quando a gente olha essas imagens, né? Está ali a menina com a sua cara jovem, mas ali do lado dela, bem do ladinho, a gente está vendo a espada de São Jorge. E o que é essa espada, gente? Essa espada, nessa foto, ela é tão significativa como os búzios que estão na capa do livro, essa flor que está na cabeça dessa mulher, a trança que aparece, sobretudo, no coração. Quando a gente olha a capa desse livro, ela não tem um teclado, ela tem uma máquina de escrever, uma máquina de datilografar. É artesanal a história que ela conta. É artesanal. E que histórias que a gente vai encontrar dentro deste livro? Se eu ler as histórias, já me basta para ser imensa. Mas quando eu olho só as imagens, o que eu encontrei? Eu encontrei celebração, religiosidade, ancestralidade, infâncias e família. Quando a gente olha o conjunto de imagens que tem dentro desse livro, contando as histórias, não são imagens, não são fotos de família que a gente manda. Eu coloquei foto da minha mãe, coloquei foto minha com meus irmãos,
tem foto de gente na escola com a mãozinha assim em cima da mesa, tem fotos de muita gente com diploma, recebendo diploma. Essas fotos todas contam uma história por si, que é a história dessas mulheres pretas que saem das casas vistas como eletrodoméstico, como facilitadoras da emancipação de outras mulheres, e elas tomam o lugar de protagonismo na narração de humanidades. O que essas mulheres desse livro fazem, falando da sua ancestralidade, da sua religiosidade, celebrando coletivamente. Poucas são as fotos que tem nesse livro de mulheres sozinhas. Quem está sozinho são crianças, mostrando uma família, crianças sempre ali no primeiro plano, famílias e famílias de crianças. E é engraçado porque não tem aquela preocupação que o povo tem hoje de pegar as fotos e dar aquela trabalhadinha nas fotos para colocar na rede social, sabe? Usar os recursos. Não! É a gente do jeito que a gente é. Porque é isso que nós celebramos, o que nós somos. E o que nós somos, a gente não deixa de ser nada para ser o que a gente é hoje. A gente só vai melhorando. A gente só vai acrescentando camada, a gente só vai colocando outras questões. A gente celebra junto, a religiosidade está presente o tempo inteiro, enquanto falamos e enquanto calamos. A ancestralidade está sendo celebrada o tempo inteiro. É muita foto de mãe, é muita foto de avô, é muita foto de pai. A gente está vendo muitas miçangas. O tempo inteiro a gente está vendo búzios e a gente está vendo uma possibilidade de indicar futuros a partir dessa reconciliação que deveriam fazer com essa visão, com esse olhar de mundo que faz com que o futuro ele seja afrocentrado. A gente pensa em afrofuturismos quando a gente lê esse livro. E os afrofuturismos eles estão totalmente contidos aqui no Sankofa. Eu acho que não é só a coleção que chama Sankofa. Sankofa é a proposta, Sankofa é a celebração do que veio antes para indicar possibilidade de transformar futuros. Essa possibilidade, eu trouxe aqui uma poesia da Ana Paula Tavares, que é uma poeta africana que eu gosto muito, que fala exatamente desse sentido de Sankofa que tem nesse livro, que tem nessa trajetória de busca de imagens que narrem, como Sóias lá de São Tomé e Príncipe, de forma épica, a trajetória do povo preto hoje, ontem e sempre. E aí eu vou ler para vocês, para acabar a minha fala, porque eu acho que eu passei do tempo, porque eu sempre passo, ninguém me manda parar, então eu vou indo, né? Mas eu vou ler para vocês, porque assim eu posso fechar e vocês podem fazer as perguntas que vocês acharem melhor. De que cor era o meu cinto de miçangas, mãe, feito pelas tuas mãos, e fios do teu cabelo, cortado na lua cheia, guardado do cacimbo, no cesto trançado das coisas da avó? Onde está a panela do provérbio, mãe, a das 3 pernas e asa partida, que me deste antes das chuvas grandes no dia do noivado? De que cor era minha voz, mãe, quando anunciava a manhã junto à cascata e descia devagarinho pelos dias? Onde está o tempo prometido para viver, mãe, se tudo se guarda e recolhe? Espera aí que eu dei uma engasgada aqui. Eu sempre engasgo quando eu leio esse texto. Onde está o tempo prometido para viver, mãe, se tudo se guarda e recolhe no tempo da espera para lá do cercado? É disso que se trata. Obrigada. Vamos embora conversar. Muito obrigada, Edneia. Raquel está lá aplaudindo. Então, os microfones podem ser abertos, vocês podem escrever também. Está lá no chat o link para adquirir o livro. Conversar, gente. Vocês não vão conversar comigo?
Cassandra, olha a Cassandra aí, querida. É isso, disso que se trata, né, Cass? É disso que se trata, né? Mas estou aqui, gente, perguntem. Se vocês não perguntarem, eu vou embora. Já que vocês não me perguntam, eu vou fazer perguntas. Não era Pode para falar. me perguntar, era só para me interpretar. Mas eu quero compartilhar, né, nessa sua fala. É emocionante. Foi difícil fazer essa interpretação, mas o quanto é vivo, o quanto é real. Interpretar e falar, e depois a gente manda essa interpretação. O contexto familiar e essa necessidade, né, de falar desse cuidado da sociedade, enfim. Eu tenho um filho que está entrando na ciência, um rapaz lindo, negro, e eu lembro de ter tido essa conversa com ele. Teve um período em que ele queria pintar o cabelo de louro, e aí eu conversei, falei, eu não achava legal, não era um... ele tinha mania, assim, da forma que ele estava, tinha uma bermuda meio rasgada, já saía na rua, eu falei, não faz isso. Então, sempre, né? Mas não começa a correr do nada, porque são orientações que, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, mas vocês colocam situações que não existem. Eu falei, infelizmente, elas ainda existem. E um dia ele foi na padaria e ele esqueceu alguma coisa na padaria. Então, ele estava andando e, de repente, ele voltou para trás correndo. E ele chegou em casa com um olho desse tamanho, que ele falou assim, mãe, porque eu voltei para trás, a moça atravessou a rua correndo, eu acho que ela achou que eu ia roubar ela. E aí eu conversei com ele a respeito disso, mas infelizmente sim, é uma realidade e são conversas que são necessárias. Não, eu realmente não sei se algum dia elas não serão mais, mas são cuidados que para algumas pessoas é visto como exagero, né? Tem pessoas que falam assim, mas drama, eu já ouvi tantas coisas em torno disso, mas é uma preocupação que eu, quanto mãe, eu vivencio. Quanto mãe de 2 meninos negros, o pequenininho ainda não passou por essa etapa, mas o grande hoje, ele já vê essa situação, e ele vai sozinho, pega ônibus, então são orientações de cuidado, né? Quando você falou do enquadrar ali, eu sempre falo, qualquer situação, deixa as mãos à vista, fica calmo, o que for perguntado, isso é real, ainda hoje. Agora eu vou voltar a interpretar. Olha, eu acho que tem um cuidado, tem 2 cuidados que a gente tem que tomar, né? Um cuidado é com a nossa sobrevivência física e o outro com a nossa sobrevivência simbólica, né? A sobrevivência física é do corpo mesmo, manter-nos vivos. E para nos manter vivos, nós precisamos entender muito bem os sinais, e nós somos bons nisso, porque quando nós não somos, a gente morre. A outra coisa é a sobrevivência simbólica, que é a manutenção da conversa e da necessidade da resistência, que é coletiva. Sozinhos a gente não consegue. Então, coletivamente, você ter com quem falar, e aí entra, né, Ana Lu, os nossos letramentos de resistência, né? É só coletivamente que a gente consegue construir uma rede de proteção, porque não é uma rede de proteção só para que a gente não leve um tiro no meio da testa, não vire alvo. É uma rede de proteção para que possamos permanecer acreditando no que a gente acredita, fazendo o que a gente quer fazer. É uma rede de proteção da nossa liberdade de ser e de estar. É disso que se trata. A gente não quer ficar protegido, não. A rede de proteção é para quando um dá aquela baqueada, alguém segurar. É aquela rede de proteção para você manter o seu olhar, a cabeça erguida. Ali, o olhar inquisidor, porque ele é necessário coletivamente para a nossa sobrevivência enquanto portadores de uma narrativa, de uma história, de uma memória importante para a humanidade de todos nós.
Então, a gente precisa, tá? A Zoilda falava dos valores civilizatórios afro-brasileiros, né? É disso que se trata. Nós temos valores que permitem a sobrevivência coletiva enquanto ideal de cidadania, de nação, qualquer coisa que a gente acredite e ache muito bonito, construir junto. Mas aí você precisa realmente dessa rede, senão a coisa não acontece. Ana Lúcia levantou a mãozinha? Tá Boa noite, fechado, Neia. Ana Lu. Aí, Abre o abriu. microfone. Levantei, mas eu já baixei, Edneia Gonçalves. Obrigada. Vamos lá, se vocês não Neia, falarem, eu vou. Eu assisti. Neia, boa noite. Estão me ouvindo? Está pegando minha voz aí? Tá. Eu assisti recentemente um filme chamado Queen Slim, né? Que é uma história, né, sobre dois jovens negros, né, que são parados por um policial, e cada detalhe desse primeiro encontro aí que acaba com o garoto atirando no policial depois que ele atira na garota, e as sutilezas do quanto que eles estavam tentando se defender do policial branco, assim, traz todo esse discurso que você nos apresentou hoje aqui, né? Que a violência, né, para proteger o próprio corpo, né, é uma preocupação que, nossa, a gente de pele branca, né, não dá nem para entender como isso funciona. Mas dá para desenquadrar. É. Desenquadrar é bom, Edneia. Eu e a Ana Lu, nós temos brincado muito com esse enquadre e desenquadre, sabe? Precisamos escrever disso, viu, Ana? A gente tem brincado muito disso. Por exemplo, uma coisa que sempre me vem na memória, Demar, quando eu penso naquela cena lá em Porto Alegre, quando o Beto morreu linchado lá pelos seguranças no supermercado, eu sempre fico olhando as pessoas que estão em volta. Mais de 15 minutos de espancamento. Um cuidado muito grande da segurança para que as pessoas não chegassem muito perto, para manter o espancamento. Então, assim, calma, não vamos ficar aqui. E as pessoas ali paradas olhando. O que faz? Que tipo de mecanismo funciona para que as pessoas que estão ali vendo uma pessoa ser linchada, nenhum momento dos 17 minutos de espancamento tivessem a suspeita de que aquela pessoa é igual a ele, de que existia alguma similaridade na dor daquela pessoa e na valoração da vida daquela pessoa. Nenhum momento houve uma manifestação de para com isso, porque ele vai morrer, para com isso, fala o que está... Não há, é uma paralisia. Sabe o que isso me lembra? Aquelas fotos lá dos Estados Unidos, da Ku Klux Klan, com os negros enforcados e o povo tirando foto do lado. É isso o que me passa, porque o mecanismo é o mesmo. Não é paralisia, é cumplicidade. Não é paralisia. As pessoas não se identificam com o corpo surrado. Elas se identificam com quem está espancando. E isso é o suficiente para que se justifique a violência. Então, esse exercício de ver o corpo preto como o outro, uma variação do corpo ideal que a branquitude constrói, esse é o movimento, é esse o chão que faz com que as pessoas não se mobilizem e fiquem olhando. É você não se reconhecer como parte daquilo. Aquele é o outro. Se um corpo que tivesse ali fosse um corpo branco, poderia estar de boné, não importa. Se aquele corpo fosse branco, não teria morrido.
E é disso que se trata. Então, quando a gente faz esse exercício de pensar no que simbolicamente tem naquela cena, naquela figuração, é a partir desse olhar crítico que a gente consegue saber qual é o nosso lugar na cena. Se nós somos aquele que fica olhando, aquele que passa reto, aquele que tampa o olho da criança, ou aquele que está espancando ou que está morrendo. Então, é importante ter esse olhar. Esse filme que você citou, eu assisti esse filme, ele realmente incrível, porque é disso que se trata. É a sutileza, é o olhar, é a postura que justifica. É isso que a gente lê, por exemplo, nos laudos, quando a gente vai ver os motivos da morte dos jovens pretos. É disso que se trata. A Cassandra está ali com a mãozinha levantada. Isso. Esquece. Oi! Boa noite a todos. Tudo bem? Aproveitar que, saudade, querida, aproveitar que o meu companheiro chegou e pegou um pouco aqui o Mr. Jamal. Mas eu estava aqui o tempo todo, né? Não podia perder a oportunidade de te ouvir, porque é sempre um momento de aprendizado, né? E aí, né, essa coisa de trabalhar com imagem, com olhar, né, com enquadro, enfim, tem tantas formas da gente pensar isso. Mas quando você vai pensar a história, né, negra, nossa experiência negra no mundo, né, como esse enquadramento do olhar do outro sobre nós, né, isso performa, na maioria das vezes, uma violência, né, uma violência que se traduz aí que a gente vê, né? Quando você pensa quem mais morreu, né? Eu digo quem mais foi morto na pandemia, por exemplo, né? Quando a gente pensa nos números ainda extremamente absurdos de desigualdade social, né? Entre quando a gente vai fazendo a escala, né? Homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, né? Então, é muito... Eu vou fazer um preâmbulo para chegar aí numa pergunta, né? Para dizer o seguinte, né? Eu hoje, uma pessoa me enviou, que é um amigo aqui da UFOP, né? Que estuda a psicanálise, né? Porque ele sabe também que eu passei por essas paragens. Aí me enviou um vídeo da Maria Lúcia da Silva, né? Que é essa pioneira aí do Instituto Ama Psique, né? Uma das, né? Fundadora do Instituto Ama Psique. E a Langage, né? Instituto Langage, ele tem esse perfil aí da psicanálise, né? Pelo que eu vejo da maioria dos seminários e tal, né? Inclusive eu vi que o nosso link aqui entra por um seminário, eu acho, né? Que já passou sobre criança e adolescente, né? E aí vem uma palestra sua, que na verdade é uma aula, né? Para dizer o seguinte, e a pergunta do vídeo da Maria Lúcia hoje, né? O enquadramento que, por exemplo, nós, pessoas negras, né, temos ao entrar nesses diferentes e diversos aí, consultórios, né, para pensar essa violência simbólica que você comentou na primeira resposta. Nesses consultórios, né, que a gente entra, seja de CAPS, né, onde a maioria da nossa população se encontra, né, por uma questão da relação de saúde mental, falta de saúde mental, racismo e desigualdade social, né? Seja nesses outros espaços, né, quando a gente consegue aí um pouco essa mobilidade social e vai para os consultórios, né, aí de terapeutas, de psicólogos, de psicanalistas, né? E aí você vem com uma palestra, né? Eu estou falando porque o seminário é da Langage, né? Eu estou pensando que as pessoas que estão aqui passeiam, né, por esse campo, né? E aí você vem com a palestra sobre a questão do olhar, do enquadre, né? De como, antes mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente verbalize, o nosso corpo ali já se apresenta para aquela análise, né? Já se apresenta para a possibilidade da terapia, já se apresenta ali para o que a gente pode ir ali ter como resposta para aquilo que nos angustia em termos de saúde mental, né? Então, eu queria que se você pudesse, né? Eu sei que, obviamente, né, a gente passeia, né? Mas não é exatamente sua área, né? Mas pensando nessa coisa do olhar, né? E aí você começa com aquela performance, né? Que só me lembrou a Vênus Hottentote, né? Que, para quem não conhece a história, né, ficou exposta até outro dia, né, até os anos de 1980, no Museu do Louvre, né,
partes dela, né, esquartejada, né, no Museu do Louvre, exposta, e só depois se conseguiu que a Sarah Baartman voltasse aí para o seu país de origem, né? Isso, para a África do Sul. E aí, a grande questão, né, quando a gente vai ver as imagens da Sarah Baartman, né, quando ela estava viva ainda, né, ela tem uma delas, eu acho, assim, fantástica, né, assim, entre aspas, assim, para sua análise, que ela no meio, né, ela também, como essa mulher que eu esqueci, desculpa o nome da artista que você trouxe no início, mas ela... Isso, não, Rosana Paulino não, a primeira, que foi a Lua, né? Porque a Sarah Baartman está lá também, né? Como a maioria de nós mulheres somos, né? As ancas largas, né? O corpo avantajado, os seios fartos, e tanto mulheres como homens franceses observando, né? E a questão do olhar, né? A questão dessa pintura específica, ela traz a questão do olhar deles sobre aquele corpo que estava ali sendo animalizado, hipersexualizado, né? E até hoje segue-se assim. Então, eu fico pensando, né? Essa relação de racismo, de colonialidade que você trouxe, né? De permanência dessas relações coloniais, né? E a questão aí especificamente das mulheres negras, né? Como essas violências, veja, né? Até a nossa intérprete aí se sentiu, eu achei isso muito legal, tocada a participar. Como isso impacta a nossa saúde mental e será que essa coisa do olhar chega nos consultórios, né? O que você... E aí acha mesmo, porque é uma conversa aqui de pensar alto juntas, né? Porque hoje a gente vê, né, uma série de coisas falando de saúde mental e população negra, né? Mas eu fico pensando que ainda, né, escutando a Maria Lúcia hoje no vídeo, numa série bem bonita que estão promovendo, né? Como ainda temos muito a caminhar para que esse olhar, né, que já nos enquadra na hora que a gente chega lá e senta ou vai para um atendimento, como isso impacta, inclusive, aquilo que a gente vai buscar como cura, que é a saúde nossa mental. Aí queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, assim, só pensando alto junto. Só pensando alto mesmo, porque essa tua fala me traz duas coisas. Primeiro, uma lembrança da Lucinha, lá do Alma Psique, uma discussão que a gente estava fazendo sobre enfrentamento ao racismo institucional em organizações de direitos humanos. Então, era assim, como é que você enfrenta racismo institucional se a organização é de direitos humanos? E ela falou, primeiro, cuida da saúde mental das pessoas pretas que estão lá dentro, porque você tem que lidar com o racismo sem racistas, né? Nesses ambientes, e essa coisa não dita, essa dificuldade, você não poder nem dizer, porque é uma organização de direitos humanos, já vem um cala-boca ali, né? Então, trabalhar com essa camada do silenciamento. E aí a gente trouxe uma outra coisa. Por que muitas vezes as pessoas se surpreendem quando nós falamos que estamos buscando uma terapeuta preta? Por que ficam assustados quando você fala, eu quero uma terapeuta preta? Então, tem que ser, o fato dela ser preta vai resolver a questão? Vai trazer uma camada de entendimento de onde que vem o seu estar no mundo, e a forma como você estar no mundo também passa e perpassa teu corpo. Eu vou contar, só para você entender o que é isso, porque que às vezes a gente fica falando a necessidade de racializar, inclusive a terapia. Quando eu era diretora de creche, a minha sala ficava no fundo de um corredor e lá no fundo ficava o berçário. Eu conhecia os meninos pretos pelo choro, porque eles choravam muito alto e depois eles iam baixando, 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 até silenciar. Eles silenciavam antes de todos os outros. Por quê? Porque não adiantava chorar. A distribuição de afeto entre as crianças também era racializada. Os meninos pretos, eles falavam, você é forte. Por que você está chorando? Você é forte, você tem saúde, você aguenta. Eles não ganhavam colo. Aquele choro, sabe o choro da manha? Não funcionava. Aquele choro para chamar atenção também não funcionava. O que funcionava? A passividade.
Isso são bebês de 8 meses. 8 meses. As meninas brancas dentro da creche choravam baixinho, bem baixo, porque imediatamente elas eram acolhidas, porque eram frágeis. Elas eram vistas como frágeis, dependentes, precisavam ser cuidadas. Era bom para elas? Com certeza não. Mas e a outra menina preta que ficava lá perdida no berço, esperando desesperadamente a mãe chegar, porque ela também era forte? Então, esse tipo de assunto, para você trabalhar com as educadoras, quase gerou minha expulsão. Como você diz que tem uma distribuição? Precisou a Fulvia Rosenberg lá dizer que existe, observar dentro de uma creche que existe, para que a gente perceba. Só que isso só vai aumentando. Isso faz parte da nossa trajetória. O menino preto não chora, porque ele é forte e perigoso. Ele é perigoso. Ah, ele é muito forte. O menino está desse tamanhinho. Ele é muito perigoso, ele é muito forte, porque ele é violento, essencialmente violento. As meninas pretas têm que tomar muito cuidado, porque são hipersexualizadas a partir dos 2 anos de idade. Olha como essa menina rebola. Olha como essa menina... Esse tipo de representação, de marcação, acompanha a história e é isso que vai se sentar lá na mesa quando você vai falar com o teu terapeuta. É isso que vai junto. Como é que você vai construir uma relação positiva de crescimento, questionamento, se a base, às vezes, está num lugar da memória que nem você alcança, mas está lá, instalado, porque é o que você enfrenta até hoje. Então, tem muitas questões que a gente racializa porque são racializadas. A trajetória escolar das crianças pretas são traumáticas. A escola, ela tem especificidades. A forma como a violência racial acontece na trajetória escolar é específica, porque a escola cria também novas camadas, novas possibilidades específicas a partir da possibilidade de você se relacionar com o currículo, com o conhecimento, com as representações que você tem de protagonismo na escola. Se você já, desde o berçário, já está ali na testa, marcado, que você é isso, é aquilo, porque seu corpo é assim, seu corpo é assado, e o seu corpo é outro corpo, diferente daquele corpo que pode ter toda uma gama de emoções, toda uma gama de complexidades. Essa coisa de achar que nós somos pouco complexos tem a ver com pouco humanos, tem a ver com não ter a capacidade de abstrair da experiência vivida. Eu gosto muito quando o Milton Santos ele vai falar de território, e ele fala território, sempre olhando para a população da periferia, ele fala, não é só ali o entorno, o mapa em volta da casa. Território é onde acontece a vida vivida. E a nossa vida vivida, ela acontece em diversas instâncias, todas elas racializadas. Então, racializar os processos de cura, os processos de diálogo, os processos também de troca, é o ponto de partida, não é ponto de chegada. Ana Lu? Eu só queria saber se faz sentido, né? Porque para quem está aqui ouvindo, talvez um pouco de fora dessa discussão, porque para nós essa é a nossa profissão, né? A gente discute isso da hora que levanta até a hora que deita, às vezes é até meio cansativo, por isso que a gente não quer mais falar, enfim. E é bem interessante se vocês colocassem um pouco... né? Quem é da área, enfim, até para ver, ó, faz sentido, não faz sentido. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Gente, faz sentido para vocês ou não faz? Essa é uma discussão longa, Edneia. Acho que a gente podia até abrir um dia para conversar. Lá vem ele. Eu também acho. Eu queria ouvir psicanalistas
dando esse retorno. Porque primeiro a gente precisa fazer uma distinção, que é bem importante, entre terapia e psicanálise. São duas coisas diferentes. A gente não pode usar o mesmo nome. A gente pode falar terapia e incluir psicanalistas nisso. Porque o trabalho terapêutico tem essa perspectiva que você está anunciando aí, que é de uma relação com o outro. Mas isso não é do campo da psicanálise. A análise não pressupõe esse tipo de posição, em que o analista vai estabelecer uma relação de empatia, de vínculo. Isso não está pressuposto no nosso trabalho. Sim. O nosso trabalho, assim, de uma maneira bem curta, é um trabalho sustentado por um não saber. É um não saber sobre o outro, para que o outro possa saber, para que o analista não seja aquele que detém algo que o outro não tem. Então, vou te perguntar uma coisa. Onde entra a experiência coletiva nisso? Onde entra a experiência coletiva? Pelo discurso do sujeito que vem para a análise. O nosso trabalho é fazer com que o sujeito produza análise, que ele seja o sujeito do saber, e não o terapeuta que sabe algo, que vai transmitir alguma coisa para ele, vai dizer algo para ele. A psicanálise vai tentar romper com essa relação, que é uma relação assimétrica, que coloca o terapeuta como aquele que sabe alguma coisa. O psicanalista não sabe, e é uma posição ética. Ele não pode saber do outro, ele não pode saber pelo outro, ele precisa que o outro saiba por ele. Então, o nosso trabalho é desmontar toda essa lógica imaginária que é construída, que alguém sabe e não ele, e fazer com que ele assuma uma posição de que somente ele sabe. Somente ele sabe sobre si e sobre as relações que ele estabelece com o mundo. E somente ele vai poder construir estratégias para poder lidar com isso. Porque as estratégias, elas não existem prontas, não existe estratégia preta por ter, que serve para todo mundo. Fala, olha, eu tenho uma estratégia boa aqui para você. Tó, isso não funciona, porque a estratégia é uma construção de cada sujeito para enfrentar aquilo que produz efeitos de sofrimento nele. Então, entendo, o nosso trabalho... Eu entendo a perspectiva, eu entendo o princípio, mas, para mim, é muito difícil, quando eu penso historicamente, quando eu penso enquanto parte de um grupo, quando eu penso que, independente dos meus fundamentos, da minha vida pessoal, o quanto eu posso passar por experiências que só têm a ver com o que eu represento enquanto corpo. Essa, para mim, é uma grande dificuldade. Eu estou sendo muito sincera. Para mim, qual é a dificuldade de eu pensar num processo psicanalítico como possibilidade de não melhoria, mas de diálogo, de questionamento e de conhecimento ou de autoconhecimento? É porque, independente do que eu, como sujeito, discuta com um psicanalista, ou apresente, ou coloque como tema, como chão, existem outras coisas acontecendo que são independentes de mim e vão agir sobre mim o tempo inteiro. Essa é uma questão. Sim. Eu estou te colocando dessa forma porque é assim que acontece. E isso é uma das questões que, quando a gente pensa... Eu tenho me preocupado muito com a saúde mental, por exemplo, de estudantes cotistas. Muito. Com aquela primeira chegada na universidade pública, a primeira chegada dos estudantes, por exemplo, nos cursos de medicina, que foi o que eu conversei essa semana. O fato dele chegar naquele ambiente estranho, que ele muito desejou, o fato do corpo dele estar ali é gerador de uma violência extrema, não só uma violência por parte dos seus amigos, amigo nem chega a ser, as pessoas que estão ali como ele, estudantes, mas da instituição. Sim. A inadequação desse corpo naquele lugar independe do sujeito. Então, quando eu penso em saúde mental, eu estou falando agora de saúde mental, Sim. Saúde mental, para você continuar
fazendo as coisas que você desejou fazer, desenhou fazer, se esforçou para fazer e coletivamente conseguiu o direito de fazer, às vezes se esfacela em uma semana de violência e violência institucional. Então, quando eu sempre vou pensar na violência institucional, porque eu sei que é ela que dá a possibilidade da violência permanecer acontecendo e das violências simbólicas e físicas terem um lugar de conforto para acontecer. E é isso que a gente tem lidado. Hoje, quando a gente vai... eu trabalho muito com o Maranhão, por exemplo, e quando você vai discutir violência, por exemplo, religiosa dentro de escola, é um nível que não está só no discurso, na exigência da prece, não. É na exclusão, na expulsão de pessoas pelas opções religiosas, e isso inclui crianças. Então, quando a gente pensa na violência institucional e o nível que ela atingiu aqui no Brasil, e quanto isso é racializado, não adianta a gente tentar voltar lá atrás para pegar as estratégias que o movimento negro usava nos anos 70. Hoje, é só visibilizando, é só rompendo com todas as possibilidades de representação e conforto, e isso passa por a gente necessariamente saber manter o nosso olhar e saber manter as nossas vidas, para que a gente tenha saúde física, saúde mental, e a gente possa ser também referência para falar com os estudantes que estão no nosso entorno. É muito complicado, mas eu quero, se tiver essa discussão, eu estou afim. Edneia, claro, ótimo, eu adoraria. Mas só vou dizer uma coisa para você. Essa sua fala, agora, ela é uma fala que eu diria para você, é resultado de uma análise. Análise não é aquilo que se faz só sentado na frente de um analista, deitado num divã. Análise é isso que você está fazendo. O analista, ele tem um lugar para pôr isso em movimento, que você já está em movimento, mas que muitos não conseguem produzir em movimento, porque esbarram, travam em algumas coisas. O analista não é para oferecer alguma coisa que você disse agora, não está pronta, tem que ser feita, tem que ser inventada e reinventada o tempo todo. Então, o analista não pode estar ali oferecendo nada para o outro, porque ele não vive a vida do outro. Ele não tem a experiência que o outro tem, não passou por aquilo que o outro passou. Ele não vai... Assim, eu não... Pela minha experiência de vida, eu digo sempre nas formações, eu só poderia ser analista de mim mesmo, e é isso que eu sou. Eu não sou dos outros, eles dizem que eu sou analista deles, mas eu fico na posição até que eles possam me descartar para fazer, não, o analista sou eu sou o analista, legal. Eu sou o analisante, você não me serve mais. E eu trabalho para isso, eu trabalho para que ele chegue a essa condição, porque eu sou só analista de mim mesmo, porque eu não tenho condições de analisar outra pessoa que não a mim mesmo, mas fico na posição de analista até esse sujeito chegar a essa condição que você está dizendo que você construiu agora, nesse momento. É esse o nosso trabalho. Não é anular o sujeito e dizer, vamos lá, vem comigo que eu vou te dar soluções. O analista não pode fazer isso, na nossa concepção. Mas com certeza. Eu adoraria ter uma conversa longa com você só sobre isso. A gente vai ter oportunidade, a gente vai conversar. Gente, olha, já somos... Não hoje. Já estouramos o horário. Estouramos o horário. Para mim foi uma delícia. Espero que tenha sido legal para vocês. A gente gosta de mexer nessas coisas, é gostoso fazer essas conversas, mas dói. Mas tem que fazer. A gente tem que falar. Eu vou dizer que eu fiquei com vontade de comprar o livro, Edneia. Ó, deixa eu mostrar. Esse livro aqui ajuda, viu, gente? Eu vou comprar esse livro aí, está na minha lista de desejos agora para o Natal. Ele é maravilhoso. Vocês vão amar. É isso, gente. Olha, eu agradeço. Muito obrigada. Agradeço muito. Nós que agradecemos. Obrigado, Raquel. A tradução da Raquel, a Cassandra na Lu. Viu, Raquel? Um abraço, gente. Tchau. Boa noite. Até a próxima quinta. Abraço. Até, abraço. Obrigada, gente.